Midori Shoujo Tsubaki. Pessoal, hoje nós vamos falar do anime proibido mais famoso aí que tem, e também é um desses animes que foi proibido no mundo todo. Aqui no canal eu já falei de alguns animes, mangás proibidos, polêmicos, mas eu não podia deixar de falar de Midori Shoujo Tsubaki, do grande Suehiro Maru, o pai do Eroguro, o cara que popularizou esse gênero, o cara que é gênio, que é um grande artista e que tem as obras aí mais grotescas já feitas, né? Então, se vocês quiserem mais sobre o Suehiro Maru, fiquem tranquilos porque eu vou trazer, e também podem pedir à vontade nos comentários, que aí eu vendo que vocês estão pedindo eu vou trazer mais rápido, né? Eu vou dar prioridade em cima de outros autores. Então, bom, para começar, sem mais delongas, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Midori Shoujo Tsubaki é um mangá que foi feito aí pelo Suehiro Maru. O nome original dele não é Midori Shoujo Tsubaki, ele só ficou popular assim, mas o nome original é só Shoujo Tsubaki, ou Garota das Camélias, né? É um mangá que foi ilustrado e escrito pelo Suehiro Maru, que foi serializado na revista Shonen. Mentira, óbvio que não é Shonen, né? Isso aqui não tinha como ser. É numa revista chamada Garou, que é uma revista seinen, que tem ali algumas obras seinen e também algum conteúdo ali adulto no meio dela, vendida bem underground. Ela foi publicada de agosto a julho de 84, então ela começou em 83 em agosto e terminou em julho de 84. E ela foi publicada mais tarde, né, tardiamente, em um modelo único, no modelo ali chamado de Senrindo, que é um modelão assim completo. E ela é uma história de Eroguro que ela reimagina, né, uma história de uma garotinha jovem que vendia camélias, que foi ali iludida, né, e foi ali, digamos assim, coagida a trabalhar. Acho que coagida é a melhor palavra, porque ela não foi assim... enganada, cara. Ela foi coagida, enganada, enfim, dá pra usar acho que várias palavras. E ela acaba sendo ali, ela cai num golpe e vai parar dentro de um freak show, né? Dentro ali do Mr. Arashi's Amazing Freak Show, ou o show de horrores do Sr. Arashi, que era uma prática antiga, que até algum tempo atrás ainda existia, a gente ainda vê na mídia aparecer algumas coisas disso, que são aqueles circo dos horrores, onde pessoas que nascem com algum tipo de comorbidade ou de deformação são tratadas ali como animais, e até pior do que animais, para entretenimento do público, né? Então, nessa época que o mangá ele se passa, eles mostram ali o Japão, né, passando pelaquela fase pré-bolha econômica, pré-explosão da bolha, né, aquela fase da guerra, tal, país arrasado, tal, a desigualdade social altíssima. O Suehiro Maru, ele é um cara que ele fala bastante dessa época ruim do Japão, o lado sujo do Japão, né, não esse lado que todo mundo fala hoje, Japão potência, a parte boa do Japão. Ele traz a parte mais grotesca, onde os crimes ali eram a torta e a direita, onde era golpe, era gente passando a perna no outro, era gente matando para poder ter alguma coisa para comer, era roubo, tal, enfim. Era uma época complicada de se viver. E a Midori, ela vem justamente nisso daí, nessa época, e ela é enganada para ir trabalhar dentro desse freak show. O mangá é mais um dos mangás do Suehiro Maru, que se passa ali na linha entre 1920 e 1930, anos 20, anos 30, anos 40 ali do Japão, né? E é um dos mangás mais aclamados nesse gênero, né? Como eu já falei. Ele traz ali alguns elementos da prática de Kamishibai, que é uma prática de contar histórias, né, japonesa. Existem alguns contos que são os contos desse Kamishibai, que é uma forma de você contar a história. É tipo um teatro de papéis. Tem aquele anime de terror que é Yamishibai, que eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, que o cara fala Miterashai e na Iterashai, que é pra juntem-se crianças pra ouvir essa história. Que era basicamente uns caras errantes que eles iam contando essas histórias por meio de um teatrinho de papéis. Eles vão contando e vai aparecendo umas figurinhas, assim, aquele teatrinho de sombras, que tem um cenário e aí ele fica fazendo os bonequinhos, que é uma espécie de peça de papel, sabe? Como se ele contasse uma peça por meio de personagens de papel e tal. E era uma prática comum, antiga lá no Japão, e até hoje ainda tem algumas pessoas que mantêm essa tradição viva, tanto por causa dos avós, quanto também próprios senhores assim, senhoras de idade que passam essas histórias. Mas enfim, qual é a história, né, desse anime que eu já estou enrolando aqui, falando um monte, e até agora não falei nada, né? Bom, a Midori, ela é uma garota que nasceu ali por volta de 1938, e ela é uma garotinha jovem que vive com a mãe dela, que a mãe dela está doente e de cama, e o pai dela, né, as abandonou, e ela está ali sozinha com a mãe, e para tentar fazer alguma coisa, ela larga a escola e começa a vender flores, para tentar, né, fazer com que ela consiga comprar remédios para a mãe dela e se manter. Ela conta para um homem, né, no meio da rua, que a mãe dela tá meio doente e tal, e que ela precisa de ajuda. O cara ali, ele fica com um pouco de pena e tal, e ela, né, fala ali para ele quando da situação dela, pra ele comprar as flores. E ele fala que ele pode ajudar ela. Ele fala, eu posso arranjar um emprego melhor para você do que você ficar vendendo essas camélias. Ela fala, bom, tá bom, eu vou lá. Então o que acontece? Quando ela volta para casa feliz para contar pra mãe dela que ela arranjou, né, um emprego, ela descobre o corpo da mãe já sem vida e sendo devorada ali por ratos, e o Suehiro Maru faz questão de botar os ratos comendo ali uma parte ali da mãe dela, enfim, eu não vou entrar em muito detalhe. E agora que a Midori tá órfã e totalmente desiludida porque o pai abandonou, a mãe morreu, ela não tem mais o que fazer, não tem pra onde ir, ela decide ir atrás daquele homem. Ela descobre que ele está num lugar que é conhecido como Red Cat Circus, ou Circo do Gato Vermelho,
que é um lugar ali que parece um circo normal, tal, que ela vai trabalhar para ele no circo. Ela fala, tá, vou trabalhar no circo. E o que acontece é que ela é induzida e forçada para trabalhar para ele e para ser usada pelos seus ali artistas deformados, né, que acabam ali abusando e fazendo um monte de coisa com a Midori. E, sabe, fisicamente, psicologicamente, sexualmente, a Midori é usada ali de todos os jeitos. E agora, sem ter lugar para ir, ela se vê ali oprimida, sem poder nenhum. Ela é uma garota muito jovem, muito pequena, e que apesar dela estar ali com pessoas que são deformadas e tal, ela é mais frágil do que eles fisicamente, porque são todos adultos, né? Então, o que acontece? O Sr. Arashi, ele conhece um cara chamado Masamitsu, que é um cara bem velho já, mas que ele sofre de danismo, e ele sabe usar magia ocidental. Então ele sabe as técnicas de magia de ilusionismo que os americanos usam. Então ele vem e ele conta, né, pro Sr. Arashi que ele pode fazer o circo dele voltar, né, a ficar famoso, voltar a ficar popular. Então o Masamitsu, ele começa a fazer realmente que o show fique popular. Ele tem um truque que ele entra dentro de uma jarra e consegue sair, ele tem um truque que ele escapa de jaula. Enfim, ele vai fazendo várias coisas mágicas e tal. E aí ele começa a ter um relacionamento com a Midori, né? Então ele começa a ter um relacionamento com a Midori, um relacionamento amoroso e tal, né, desse velho com essa criança, então já é bem errado por aí. E a Midori, ela consegue ver que o cara não é, na verdade, esse anjo salvador que ela tá achando que ele é. Porque, a princípio, ela vê ele como uma maneira de talvez escapar do Arashi, que é um cara bem ruim. E aí, que é o dono do circo, né? E aí o que acontece? Ela vê que o Masamitsu consegue usar os poderes mágicos dele pro mal também, porque ele mata um rival, né? Ele mata ele mata um rival na frente dela. E depois, né, ele olha pra ela e fala assim, ó, você não vai ter essa vida nova de atriz, não, você tem que ser minha serva aqui, porque a Midori fala que ela tava pensando também em ser artista, né, não ser só uma serva ali do circo. O Masamitsu, né, ele fica assim muito violento por causa da Midori, começa a ficar ciumento, agressivo, e em uma das suas performances ele acaba deixando o poder dele sair de controle, e ele acaba deformando todo mundo que tá ali assistindo. E o que acontece é que, então, que a polícia, vendo aquela cena grotesca, eles partem para cima do Masamitsu e fecham, né, o circo do Gato Vermelho. O Arashi, então, ele foge, né? Ele pega o dinheiro do circo, ele vê aquela patifaria ali rolando, ele foge e deixa todos ali os deformados, os funcionários dele, a polícia, todo mundo a ver navios e foge. O Masamitsu, então, ele pede perdão para Midori e ele fala que ele não estava vendo o monstro que ele estava se tornando. E ele fala, vamos embora daqui e vamos começar uma vida nova. A Midori fica meio assim, mas como eu já falei, né? Ela é uma menina extremamente carente, extremamente marginalizada, ela não tem ninguém, ela não tem para onde ir. A Midori, ela retrata bem a criança nessa época, que não tem pra onde ir, que não tem quem vai protegê-la, não tem referencial de nada, que ela já foi abandonada pelo pai, que ela viu a mãe morrer de maneira trágica, e agora ela se vê abandonada de novo, então ela prefere ficar do lado, né, do Masamitsu, que ela não sabe outra forma de amor a não ser a opressão, né? Ela não sabe estar em um lugar que não seja um lugar que a oprime, né? Infelizmente. Então ela acaba decidindo ir junto com ele. Eles, apesar dos caras da trupe agora, depois de tudo que aconteceu, eles tentarem ficar amigos da Midori, o Masamitsu, ele convence ela a ir embora e não ficar com a trupe. Então o Masamitsu fala para Midori que ele a espere, né, no ponto de ônibus enquanto ele vai comprar comida para eles. Enquanto o Masamitsu está indo embora, né, ele é atacado por um cara, né, um ladrão, que acaba ali esfaqueando e matando ele, né. Só que o que acontece? Fica meio aberto se esse cara que matou ele matou só porque ele é um ladrão, ou se ele matou o Masamitsu porque ele era uma das pessoas que ficou revoltada ali com aquele show, que ele errou ali, deformou todo mundo por um tempo, depois todo mundo né, fechou ali o circo e tal. Então o que acontece é que a Midori começa a ficar perturbada, né? Porque tá demorando, o cara não volta. Então ela vai atrás do Masamitsu e ela descobre ali o corpo dele morto. Ela não descobre, na verdade, o corpo dele, ela fica procurando, não acha. E ela fala, caramba, pra onde é que o Masamitsu foi? E ela não acha o corpo dele, ninguém fala pra ela que ele morreu, porque ninguém ali conhece ela. Ela fica ali sozinha, mais uma vez ela se vê sozinha, e ela começa a alucinar. Nesse choque ela começa a alucinar, ela começa a ver o pessoal do circo, ela vê os pais dela, ela vê o dono do circo, o Arashi, todo mundo zoando ela, falando, tá vendo? Você tá sozinha de novo, você vai morrer sozinha, você vai ser sozinha pra sempre, você não merece ser amada. Ela começa a ver esse tipo de coisa, e aí a Midori se desespera, começa a chorar, cai no chão, e a história acaba com esse final aí aberto, né? E aí a gente não entende o que acontece com a Midori, a gente não sabe o que vem a acontecer com ela depois, porque o objetivo da história é esse. Ela é uma de tantas pessoas que ficaram sozinhas, tantas pessoas que terminaram com uma tragédia anônima, um drama anônimo que ninguém nunca soube, que ninguém nunca deu atenção e nem procurou saber. Também o próprio governo não liga para o povo. Quem dirá, o povo que está sofrendo tanto vai ligar para a dor de quem está na casa do lado, às vezes sofrendo até mais do que ele, né?
E bom, quem são os personagens dessa tragédia, né? Eu falei aqui por cima, mas entrando em mais detalhes, a gente tem a protagonista, a garota das camélias, que é a Midori, que é a garota jovenzinha e tal, que, cara, como a gente torce pela Midori, mano. Quem já leu ou assistiu, cara, dá tanta dó dessa menina, mano. Porque você assiste e fica, caramba, cara, pô, tomara que dê certo, cara, nada dá certo pra ela. É tudo ruim, mano, dá muita pena da Midori. O Masamitsu, ou o maravilhoso Masamitsu, o Wonder Masamitsu, Mr. Wonderful, né, o Senhor Maravilha. Esse é o cara da mágica, né, que é um cara expert em magia, porém, ele também é um cara que gosta ali de criança, né, e tal, que é um abusador nato e tal, então assim, ele é um cara grotesco também. O Sr. Arashi, que é o dono, né, da trupe, mas que ele, na verdade, ele só é um cara, sabe, ele é um cara só trambiqueiro, ele é basicamente isso, ele é o dono do coisa, mas ele é um trambiqueiro, né, e ele abusa das pessoas e tal, e o Arashi também tem algumas perversões semelhantes, né, semelhantes ao Masamitsu, só que o Masamitsu, ele tem esse tipo de atração com garotas menores, né, já o Arashi, ele gosta de garotos, né, então assim, ele já é pervertido para o outro lado, né? O Masamitsu, ele ataca meninas, ele ataca meninos, e os dois apertam as mãos porque os dois são dois maníacos, né? Dois malucos. Os dois, por mim, o Arashi e o Masamitsu podia pegar os dois, jogar num caldeirão e tacar fogo, né? Porque quem faz maldade com animal ou criança, para mim é o pior tipo de criminoso, mano. Eu sei que todo crime deve ser repudiado, mas eu acho que qualquer pessoa que maltrata criança ou animal, para mim, é os dois piores tipos de crime, né? Aí a gente tem também o Mutsute, que é o Homem-Múmia, que é um leproso, né? E que por ele ser leproso, ele se veste como um cara ali, como uma múmia, né? E aí ele se performa ali, e ele já não tem mais os braços por causa da lepra, e dá a entender também que ele vai perder os outros membros posteriormente, né? A gente não sabe o que ele ainda tem, o que ele já perdeu, porque ele cobre o rosto, a gente só vê os olhos dele. E bizarramente, né, como a gente sabe na internet, a gente sempre tem a ver as coisas do lado mais bizarro, tem pessoas que shippam o Homem-Múmia com a Midori, porque acham que eles são um casal bonito, né? Não sei como, mas... O pessoal fala que eles combinam, vai entender, né? E uma coisa estranha também é que o Mr. Arashi, uma coisa que eu não falei, mas ele tem fetiche nos olhos das pessoas, tipo, o que atrai nele é os olhos, tipo assim. Mas não vou nem falar muito, você leu lá um mangá, você vai ver. Além do Homem-Múmia, que também é um cara que também ataca a Midori, que ele também prefere garotas jovens, só que ele prefere garotas jovens, então fica subentendido se é só criança ou se, tipo assim, adolescente também, enfim, é complicado, né? Aí a gente também tem o Akaza, que é o gigante, que é um cara grandão e tal, que ele só tem um olho e que ele é um strongman, então ele cobre assim, faz como se fosse um ciclope e tal. E ele é um amante ali, né? Ele gosta da Benitsu. Esse é o único que tem atração por mulher adulta, né? O cara que tá aí na legalidade, o único. Que ele é um cara que ele faz ali alguns truques com espada, truques de força e tal. E ele é também, obviamente a gente entende que ele também é meio que um segurança do circo, né? Pela altura e pela força dele. Aí a gente tem a Benitsu, que é a mulher cobra, que é uma mulher que ela faz truques com cobra, né? Que ela fica ali com quase todos os caras da trupe, entendeu? Então ela fica com quase todos os homens dali, menos, obviamente, o Arashi, porque ele não tem pra quê, ele não sente atração por ela, e também com o Masamitsu também, né? E ela, assim, além da Benitsu, ela, tipo assim, ela ser meio ruim no começo, depois ela muda porque ela começa a proteger a Midori. Porque depois de um tempo ela começa a ver os atos do Arashi com ela, e ela meio que se compadece da Midori, sabe? E todos eles acabam se compadecendo da Midori com o tempo. Primeiro a Benitsu, depois o Akaza, o cara da múmia também, depois ele acaba meio que assim, ficando meio assim com a Midori, só que o cara da múmia meio querendo depois se refazer com a Midori, o Masamitsu vê que ele abusou da Midori, então ele vai lá e mata ele com terra, ele usa magia pra aterrar ele, sabe? Tipo, matar ele soterrado assim. Aí a gente tem o Kanabun, que esse aí também é um dos piores. Esse Kanabun, ele é um garoto que ele seria, na época ele era chamado de hermafrodita, né? E ele é usado como uma espécie ali de chacota. Ele é chamado de Kanabun, o menino ou menina, ou a menina garoto, sabe? Enfim, eles tentam usar esse garoto que seria, entre aspas, ali hermafrodita, ou ele é chamado de hermafrodita na obra, né? E aí ele é ridicularizado e tal, e esse garoto, ele também é agressivo com a Midori. Ele também é agressivo com a Midori, ele mata animaizinhos, ele mata cachorro, mata gato. E esse garoto aí também é outro que também devia ser tacado num caldeirão, né? Porque de garoto ele não tem nada, né? Esse é um satanás, é um capeta em forma de guri. Aí a gente tem também os pais da Midori, que assim, não tem nome, né? Nem o pai nem a mãe. A mãe morre e acaba ficando acamada, né? Ela morre acamada de alguma doença misteriosa que a gente não sabe qual é. E a gente também vê que o pai dela foi embora e não tem muita explicação sobre quem ele era. E Midori, como eu falei, foi um mangá que ele obviamente ficou no underground. E quando ele foi adaptado, né, como um filme semi-animado, por que semi-animado? Porque ele não é completamente animado. Algumas cenas são animadas e outras cenas são estáticas,
que são só slides passando, sabe? Então não é sempre que tá rolando animação. Algumas vezes a tela tá parada, a imagem parada, com um texto sendo lido de fundo, enfim. Então é um estilo semi-animado. Dirigido pelo Hiroshi Harada, que na época ele utilizava um pseudônimo chamado Hisaki Etsu. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo sobre Hiroshi Harada, eu posso fazer, porque ele tem também alguns animes que são Lost Media, e os animes dele são bem interessantes. E esse filme, ele foi bem perseguido, por quê? Porque o mangá, quando ele foi lançado, ele trouxe algumas reclamações, porque não era todo mundo que queria ver esse mangá sendo lançado ali. Então, meio que o anime, quando ele adaptou esse mangá, ele nunca foi permitido como ser distribuído em mídia japonesa. Então ele só foi exibido em cinema. Ele fazia alguns festivais e ele passava esse filme em festivais. Só que teve uma companhia francesa que lançou em DVD. A companhia chama-se Cine Malta. E essa empresa na França que fez o DVD do filme. Só que por isso acabou virando Lost Media por um tempo. Porque como lá no Japão não houve preservação, era praticamente impossível achar a versão original. Então até que em 2006 o pessoal conseguiu achar. E é aqui que começa a popularização do nome Midori. Porque ele sempre foi chamado de Shoujo Tsubaki no Japão, mas na França ele só foi chamado de Midori, não Garota das Camélias. Então daí que vem essa mudança de nome que eu falei no começo do vídeo. E aí, eventualmente também a gente recebeu uma adaptação em 2016, também em versão de filme agora, que é um filme de drama dirigido pela diretora Toriko, que é uma mulher que ela é muito fã do Suehiro Maru. Só que essa adaptação aqui já visando conseguir, né, adaptar em sua totalidade, da maneira mais possível, né, ele tentou mudar algumas coisas para poder caber na censura atual japonesa. E aí o filme conseguiu ser lançado no Japão, tanto nos cinemas, né, em 2016, e depois em 2017 no mundo, que passou até em alguns festivais, e também foi lançado em Blu-ray no mundo todo em 2016. E em 2020 eles relançaram o DVD em uma versão limitada e também relançaram o DVD, o Blu-ray, né, em 2020 também. 1000 cópias edição limitada. E a gente também viu ali uma colaboração entre o Suehiro Maru, o Tomohiko Taki e o Shitaro Kogo. Esse Shitaro Kogo também é o Shintaro Kago. Não sei falar o nome dele, perdão. Mas ele é um cara também bem influente, que ele também escreve eroguro, ele também é um artista guru, e ele também é bem famoso. E o estilo dele, já diferente do Maru, é mais surrealista, assim, sabe? Não que o do Maru não tenha surrealismo, tá? Mas é porque o Shintaro Kago, ele é bem diferente. Agora eu falei certo, finalmente. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui porque já tá ficando bem grande. Basicamente isso é tudo que a gente tem de Midori. Em resumo, é realmente um anime proibido. É um anime que ele foi censurado. Originalmente teria 56 minutos, depois foi cortado para 47. O governo do Japão nunca permitiu que ele fosse lançado por lá. Então ele foi só passado em exibições privadas que o próprio Hiroshi Harada fazia. Inclusive aqui um pequeno adendo sobre o Hiroshi Harada. Ele fazia isso com vários projetos dele. A maioria dos projetos do Hiroshi Harada, ele passava em exibições privadas. Então você pagava ali um ingressinho, assistia e tal, mas a maioria dos projetos dele ficaram tudo perdido. Alguns ele conseguiu preservar e ele está redigitalizando, mas a maioria ficou aqueles cartuchos Super 8. Então ele não conseguia lançar em DVD, porque ou era obra que atacava o governo diretamente, citando nomes e tal, ou eram obras que eram muito gráficas e aí eles não permitiam, né? Ou assim, né? Não tinha as pessoas certas patrocinando para poder permitir, né? Que vocês sabem como é que é. Nada é ruim, né? Não existe nada errado. Apenas existe a pessoa errada falando, né? Então, se for a pessoa poderosa certa, o Hiroshi Harada não seria censurado. Mas como ele não era ligado a ninguém no governo, nem tinha fortes influências no mercado, o Hiroshi Harada não conseguiu emplacar, né, as coisas dele. Tá ligado? Então, o que acontece? Basicamente é isso, essa é a história de Midori, foi realmente um anime muito perseguido, deu um vídeo bem longo, né, quase 20 minutos, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou aqui até o final, cara, muito obrigado de coração, eu peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder os novos vídeos aqui do canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ficou aqui até o final, comente Midori merecia o mundo, ou Midori coraçãozinho, para saber que você assistiu até o final, porque a Midori merecia ter tido uma infância digna, crescido e vivido os sonhos que ela quisesse, né, mas infelizmente foi uma criança aí que foi viver uma vida trágica, né, como é mostrado no filminho e no mangá, né? Justiça por Midori, hashtag Midori fixa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem. E lembrando, se você tem alguma sugestão de anime, mangá ou multimídia para eu trazer aqui no canal que vocês gostam, pode ser animação, filme também, comenta aqui que eu posso estar trazendo. E também entre no nosso grupo do WhatsApp que é gratuito e lá eu faço o lançamento de todos os meus canais para vocês não perderem nada, porque eu tenho muito canal no YouTube. Então, pra você saber de tudo que eu faço, todas as minhas maluquices, todos os meus delírios, entre lá pra você não perder nada.